Senhor, graças a Deus que estamos reunidos nessa noite e a mesa está preparada. Aleluia! Eu estava aqui maravilhado e adorando a Deus com vocês, quando vocês adoravam a Deus cantando esses belíssimos hinos. A glória de Deus realmente enchia este lugar, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus, Ele se inclina para uma igreja que adora-o. Ele se inclina, Ele tem prazer quando nós nos descontraímos diante de Deus. Descontrair é realmente adorar a Deus. Porque a verdadeira adoração não é aquela que nasce dos lábios, mas a verdadeira adoração é aquela que parte do fundo da nossa alma. Eu me contive aqui para mim não dançar no espírito, mas eu já dancei em púlpito, viu, irmãos? Não escandaliza não, mas eu adoro adorar a Deus. Aleluia! Se vocês estavam esperando um homem de 2 metros de altura, com o rosto todo retalhado e com a cara de assassino, eu sinto desapontá-los. Mas não é nada disso que vocês estão vendo aqui. Aleluia! Porque quem ouve o rádio, nossa, lá está um homem e cada um faz uma imagem. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês estão decepcionados? Eu acho que a maioria. Esperava encontrar aqui um homem cheio de marca, todo feio, todo retalhado, mas Jesus é tão maravilhoso, aleluia, que quando Ele faz a obra, Ele não deixa nada ao acaso. Quando Ele faz completa. Portanto, o Hamilton Espíndola é isso tudo que vocês estão vendo aí. Olha bem, olha aí. Só que era isso aqui. Só que era isso aqui. Há uma diferença aí, não? Dá pra ver? Dá pra ver? Há uma diferençazinha, né? Pouca, mais há, né? Ó Deus Santo! Aqui sim, caçado em 5 estados, 2 países vizinhos: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Argentina e Paraguai. Vi muitos jovens morrerem, vi muitos moços metralhados, vi muitas vidas sucumbidas, vi muitos amigos crivados em poças de sangue nas primeiras páginas do jornal. Mas como Deus é poderoso, aleluia, Ele me arrebatou de lá, graças a Deus, aleluia. E hoje eu tenho alegria enorme no meu coração. Eu tenho prazer de dizer que sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele tem poder para transformar o homem. Ele, aquele que estava recebendo a nossa adoração. Jesus está aqui neste lugar, eu tenho certeza. Jesus está presente aqui, eu tenho certeza. Aleluia. Uma das passagens da minha vida, que um grupo de amigos foram para o norte do Paraná. Eles estavam com mochila nas costas, andando, cheio de drogas, injetando drogas nas veias, fumando maconha, tomando comprimidos de psicotrópicos, bebendo bebidas alcoólicas. E lá na beira de um rio onde eles estavam acampados, e um dos rapazes, eles estavam em 3 ou 4, um deles, com excesso de droga, morreu. A sua família não sabia onde eles estavam. Eles saíram andando por aí, em busca de paz, em busca de alegria, em busca de vida. Só que encontraram a morte. Porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. E quando aquele jovem morreu, sabe o que os nossos amigos fizeram? Eles correram e comunicaram aos seus pais e foram buscar o corpo e foi feito um funeral. Nada disso. Eles, cheios de drogas e cheios de demônio, eles abriram o ventre daquele rapaz, encheram de pedra, amarraram e jogaram dentro do rio.
Isso é droga. Isso é droga. Os seus pais jamais verão aquele filho. Seus pais jamais o verão, porque ele foi lançado no rio com o seu ventre cheio de pedra. Eu tenho motivos para adorar a Deus. Eu tenho motivo para exaltar esse Senhor, porque eu estava morto e revivi. Estava enterrado, pronto a ser lançado no inferno, e Deus, com a sua mão forte de poder, me arrancou de lá. Por isso, esta festa, este trabalho de recuperação de vida, que alcançou o coração de algumas pessoas dentro desta igreja, que tocou no fundo do coração de alguém e que se decidiu a abrir uma casa de recuperação, é porque Deus tem um plano específico com Caratinga e com a juventude desta cidade. E não somente desta, mas de muitos em nosso redor. Eu vou contar algumas coisas pequenas antes de passar a palavra, relacionado quando comecei o trabalho de recuperação em Curitiba. O que é Desafio Jovem Betel? Quem de vocês sabe o que é Desafio Jovem Betel? Levante a mão. Quem sabe? Quem sabe? Quem mais? Ninguém mais? Ninguém mais sabe o que é Desafio Jovem? Ninguém sabe o que é Desafio Jovem em Hebron? Está vendo, irmão Wallace? Precisamos começar a informar. Aleluia. O irmão Wallace eu tive o prazer de conhecer na quinta-feira de madrugada, 1h30 da manhã. Conheci antes, mas por telefone. Ele também ficou decepcionado. A esposa dele achava que era um velho. Decepção. Sou novo e bonito. Aleluia. Vocês gostam, né? E a minha esposa manda a saudação para as irmãs do Círculo de Oração. Cadê as irmãs do Círculo de Oração? Aleluia. Ô, benção. O batalhão está aí. Não estou sozinho. Aleluia. Vocês sabem por que eu amo o Círculo de Oração? Porque eu fui salvo no meio do fogo de oração do Círculo de Oração. Aleluia. Foi aquelas irmãzinhas batalhando, arrombando o céu, que entrou esse moço desse jeito aqui, cabeludo, magro, esquelético, caçado pela polícia, com medo de tudo e de todos. Entrou numa casa, no fundo de um quintal, onde se oravam e clamavam ao Deus vivo. Eu vou deixar vocês curiosos e depois eu vou contar, amanhã ou depois, como que Jesus me salvou. É muito lindo, é muito lindo. Mas quando nós iniciamos o trabalho ali em Curitiba, eu saí de Pindamonhangaba, recém-casado. Eu não tinha nada. A minha esposa também não tinha nada. Nós tínhamos os nossos livros e um ao outro. As irmãs de São Paulo, muito preocupadas com ela, chegavam para ela: escuta, você já tem a casa alugada em Curitiba? E ela não sabia o que responder, porque não tinha casa. Perguntava: você já comprou o jogo de quarto? Não tinha jogo de quarto. E os móveis da cozinha? Não tinha móveis de cozinha. Você não tinha nada. Nós casamos e naquela noite, com os presentes que ganhamos, nós fomos enviados. Os amigos decidiram nos levar a Curitiba de Kombi. E nós fomos para Curitiba sem saber aonde iríamos morar. E lá em Pinda, enquanto buscava ardentemente a face de Deus, eu queria saber o que Deus queria comigo. Eu não queria a perfeita ou a permissiva vontade de Deus na minha vida. Eu queria a perfeita vontade de Deus. Eu queria a real vontade de Deus. Eu queria aquilo que Deus queria para mim. E veio muitas ofertas. O pastor de São Paulo, o pastor de Brasília, que até hoje estão querendo que eu vá para Brasília. Estava falando com o Júlio sobre isso. Ele veio na minha formatura em Pinda para me levar para Brasília, para tomar conta do Desafio Jovem de Brasília. Muito bem organizado, muito rico, muitas vidas sendo salvas lá. A chácara muito linda, a fazenda muito linda, escritório tudo muito bem montado. Eles queriam que eu fosse tomar conta. Me davam um bom salário, casa, carro.
Mas eu disse para ele que eu não podia ir e que eu tinha que orar a Deus e que Deus é que iria me mostrar aonde eu iria ficar. Fui para Curitiba, ficamos num quarto, não tínhamos onde guardar a nossa roupa, ficou numa mala e numa cama ali, simples. Nós começamos a buscar a Deus. Fomos para o interior do Paraná. Lá chegando um pastor quis me consagrar evangelista, quis me dar uma igreja com mais de 100 membros e uma casa nos fundos para mim cuidar. Era uma tentação muito grande, era uma prova, era um sonho de todo moço que sai de uma casa de profeta, como Pinda, ali onde se aprende a palavra de Deus, sair e encontrar um lugar para já servir o Senhor, já pregar a palavra. E ali tinha aquela oferta, uma igreja, com casa, com tudo para mim trabalhar numa cidade promissora para o Evangelho. Mas eu ainda fui orar a Deus e Deus disse, não é aqui. Então rejeitei a consagração, rejeitei a casa, rejeitei o convite e continuamos andando. E dia 5 de fevereiro eu tinha que dar uma resposta para Brasília. E chegando em Curitiba, o tio Tony, o presidente e fundador do Desafio Jovem Betel, aonde eu tinha sido recuperado, me chamou, eu fui na casa dele, ele falou comigo e disse, Hamilton, eu estou cansado, eu vendi os meus 2 carros, eu vendi meu apartamento, e tudo que eu tinha, eu coloquei na casa de recuperação. Eu estou cansado. A casa está fechada. Não tem quem toque. Não tem dinheiro. Não tem nada. Eu quero que você vá lá, que você vá orar, que você veja e que você decida alguma coisa. Eu não posso te oferecer nada. Eu não tenho nada para te oferecer. E nós fomos com a minha esposa ali. Ali chegando, uma casa muito linda, eu mostrei para alguns irmãos, uma casa de madeira no meio de um bosque, mais lindo lugar. Aquilo tudo fechado, sem ninguém. E eu comecei a andar ali, e eu comecei a insistir com Deus, porque estava bem próximo o dia 5 de fevereiro. E eu tinha que dar uma resposta para Brasília. E eu saí, fui andando e fiquei embaixo de um pé de pera. Embaixo daquele pé de pera tinha umas peras bonitas e aquela casa de recuperação fechada. E ali eu estava. E eu lutava com Deus. Senhor, aonde tu queres que eu vá? O que tu queres que eu faça? Senhor, aqui tem esta casa de recuperação. Senhor, aqui não tem salário, aqui não tem esperança para ninguém, o trabalho está caído, o trabalho está fechado, não tem quem toque, ninguém quer assumir esse trabalho, porque ele caiu, porque as pessoas não creem mais nele. Mas Pai, o que tu queres que eu faça? Em Brasília eu tenho uma proposta de ouro, tenho casa, carro, um bom salário me esperando. Mas Pai, o que tu queres que eu faça? E veio um vento, uma brisa suave, eu senti um arrepio no meu corpo. Através daquela brisa o Espírito de Deus veio falar comigo. E disse, levanta a tua cabeça. E eu levantei a cabeça. Ele disse, vede esse pé de pera, você vede esses frutos que estão ali? Eu disse, estou vendo, Senhor. Ele disse, como este pé dá fruto nesta árvore, tu dará muitos frutos neste lugar. A resposta de Deus para a minha vida. Mas muitos de vocês podem dizer, mas como? Do que você iria viver? Não tinha salário, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele ainda disse para mim, olha, o teu salário será lágrima, jejum e oração. A proposta é das melhores, não é? Para quem gosta de orar. Se bem que orar hoje é muito difícil. Pouca gente se consegue para se orar. Mas por uma festa de bolo, muita gente vai. Mas passar uma noite de joelho, muita pouca gente se anima para isso, infelizmente. E eu fui para dentro e falei para o tio Tony, eu sinto muito, mas eu sinto muito por Brasília, porque é aqui que eu vou ficar. Pegamos uma carreta para fazer a nossa mudança, um corcel, coupé, e levamos a nossa imensa mudança para aquela casa. E começamos a orar. Orava no quarto, orava na sala, orava na cozinha, orava onde nós fizemos a capela, orava no bosque. E Deus tinha me dado um conjunto de som. Eu fui buscar o conjunto. Meu pai tinha mandado. Tinha ali bateria, tinha de tudo. Colunas de vozes, câmara de eco, microfone Shure, tudo. E eu dizia, Senhor,
Eu não sei tocar nada. Tem tudo esse aparelho, guitarra, contrabaixo, baixo. Senhor, eu não sei nada disso. Manda as pessoas que vão me ajudar no trabalho e manda as pessoas que vão me ajudar no trabalho e que toquem instrumentos. E um dia um moço saiu de casa, andou porque ele não tinha dinheiro nem para o ônibus. Ele andou quase 12 quilômetros a pé, até chegar na chácara onde eu estava, que era na beira de um asfalto. E ele chegou com um enorme de um calo no pé. Chegou mancando. E disse: irmão Hamilton, eu estava em casa numa angústia tremenda. Faz uma semana que Deus está dizendo para mim vir aqui, mas eu não tinha dinheiro para o ônibus, até que eu não aguentei mais e eu vim a pé. E eu disse: o que você quer? Ele disse: irmão Hamilton, Deus falou para mim vir te ajudar no trabalho. Eu disse: você sabe tocar alguma coisa? Ele disse: eu toco guitarra. Eu digo: esse é um Jesus. Daí uns dias chegou um outro moço moreno, alto, com mais um menino pequeno, um rapazinho. E vieram ali, e eu mostrando os conjuntos, o aparelho. E o Celso, moço pequeno, pegou a guitarra, ligaram os conjuntos, tremendão, terceiro, ligaram aquela aparelhagem. Aquele morenão pegou o contrabaixo e o outro pegou a guitarra solo e começaram a louvar a Deus naquele lugar. Mas eles estavam assim numa empolgação e ligaram o som na varanda, no último volume, e tocavam como se tivesse uma multidão ali ouvindo eles. E davam glória a Deus e falavam em mistério. E Deus estava ali chamando mais 2 daqueles moços para o trabalho. Estava formada a equipe. Deus mandou os 3 moços que tocavam. Depois, mais tarde, mandou o baterista. E nós estávamos começando o trabalho. E nós orávamos. Quando um dia tocou a campainha lá no portão. E eu estava no escritório. E veio um daqueles moços e disse: olha, tio Hamilton, tem um rapaz com um aspecto muito estranho lá na frente, cabeludo, sujo, com a mochila nas costas. Eu devo mandar entrar? Aí eu abri a Bíblia e Deus confirmou. E eu fui até o portão. Chegando no portão, ele por lá de lá do portão, um portão de grade. O lugar era muito bonito. Um bosque de pinheiros lá do Paraná, sabe que os pinheiros são lindos. Muito limpo em volta. E eu perguntei para ele: o que você quer? Ele meio tímido, meio preocupado, ele disse assim: escuta, moço, aqui vocês recebem jovens com problema de droga? Eu disse: sim, por quê? Ele disse: eu vinha de Cascavel. Cascavel é 500 quilômetros de Curitiba, quase 500 quilômetros. Eu não tinha anunciado para ninguém que tinha aberto o Desafio Jovem, irmãos. Veja o mistério de Deus. Eu não tinha falado, não tinha colocado em jornal, nada. Nós somente estávamos orando a Deus, buscando a Deus, dizendo: Senhor, nós não sabemos nem como começar, mas nós estamos aqui. Quando tu quiseres, envia os meninos, os moços. E aquele moço quase chorando e disse: eu vim de Cascavel, andei quase a metade do caminho a pé, outras metades de carona. E eu vim procurando, perguntando, pesquisando, para saber onde existia uma casa que me ajudasse. Ele disse: eu já tentei o suicídio 4 vezes. Eu sou viciado desde a minha mais tenra idade. Eu não aguento mais, eu estou desesperado. Meus pais não me querem, minha família me abandonou, ninguém me deseja. Eu já estive preso muitas vezes. Tem lugar para mim nesta casa? E eu abri os portões da casa e abracei aquele moço e disse: entra, meu filho, porque tu chegaste na tua casa. Aleluia! E abraçado com aquele moço viciado, sujo, eu entrei para dentro de casa e começamos a trabalho de recuperação de vidas. E um desafio jovem, uma casa de recuperação. Ali nós não ministramos droga, ali nós não ministramos comprimido, ali nós não temos camisa de força, ali nós não temos injeções daquela que derruba cavalo, que se chama 3 em 1, que dá e o cara cai mesmo. Ali não tem nada disso. Ali se tem jejum e oração e o sangue do Cordeiro. Ali se prega a palavra de Deus poderosa que transforma o homem. Ali é na base de Deus, é na operação divina, é na obra do Espírito Santo.
tudo é que a psiquiatria, a medicina, que eu não sou contra, muitas vezes eu recorri a elas, eles têm o seu trabalho na terra, mas eles não conseguem libertar o jovem das drogas, eles não conseguem libertar o moço do alcoolismo, eles não conseguem, porque o problema está dentro da pessoa, está dentro de nós. Como eu poderia explicar isso melhor? Como eu poderia explicar de outra maneira? Nos Estados Unidos teve uma enquete, uma reunião, uma pesquisa, e foi chamado em público diante das câmeras de televisão para milhares de pessoas nos Estados Unidos. E ali foi feita uma pergunta a várias pessoas altamente capacitadas para a recuperação de vidas. E ali o homem que estava dirigindo aquele trabalho perguntou àqueles homens: os Estados Unidos já gastou milhões e milhões de dólares em clínica de psiquiatria, em clínica de retiro, para recuperar jovens viciados em cocaína, heroína, LSD, maconha, ácido, enfim, todo esse tipo de droga. E nós queríamos uma informação, após todos esses anos, qual a porcentagem que vocês têm de recuperação dentro dessas clínicas. Perguntaram para o primeiro disse assim: olha, nós estamos trabalhando há 12 anos, e realmente os Estados Unidos têm gastado, o governo gastou milhões de dólares. E ele perguntou: e qual a porcentagem de recuperação? Ele falou: olha, mais ou menos 1%. Em 12 anos, milhares de jovens passaram pelas casas do governo dos Estados Unidos. Perguntou para o outro, ele disse: quantos vocês têm recuperado? Ele disse: olha, nós não temos quase nada. Ele disse: mas os Estados Unidos gastou milhões de dólares, mas não está tendo sucesso às clínicas particulares. Do lado tinha uma senhora humilde, sentada, e ele de repente lembrou-se daquela mulher e disse: nós temos aqui uma senhora que também trabalha nesse aspecto, nessa área, com as vidas, com os jovens, com a juventude. Vamos perguntar a ela. Ele disse: a senhora trabalha com o quê? Disse: eu trabalho em casa de recuperação de viciados em drogas. A senhora é o quê? Eu sou crente da Assembleia de Deus. E a senhora pode me dizer aonde é a sua casa? Minha casa na rua tal, no número tal, assim, assim. Quantos anos a senhora trabalha? Eu trabalho há tantos anos. E qual a porcentagem de recuperação? Ela disse para milhares de pessoas na televisão, e para que aquele apresentador que ficou estupefato, ele disse: a recuperação é mais de 80%. O quê? O que a senhora está dizendo? Os Estados Unidos gastou milhões de dólares e não conseguiu nada, e a senhora está dizendo que tem mais de 80%, a senhora pode provar isso? Ela disse: eu tenho aqui carta de centenas de jovens que passaram pela casa de recuperação, eu tenho aqui os endereços deles, aonde eles estão, se estão casados, aonde eles moram e aonde eles trabalham. Pode pesquisar, saber, porque Deus é que liberta o homem. É Deus. É Deus que liberta o homem. Eu digo de alto e bom som, aleluia, porque eu sou uma testemunha viva que Jesus vive e liberta o homem. Ele liberta o homem. Como vou explicar isso melhor? Nos Estados Unidos, um homem comprou um carro novo, um Ford lindo, um Cadillac, e ele convidou a família. Ele era mecânico, e ele convidou a sua família. Ele disse: olha, no domingo nós vamos passear de carro novo. E quando chegou no domingo, a família colocou roupa nova, bonita, todo mundo arrumadinho, e ele colocou sua camisa branca, e eles foram para uma autopista dos Estados Unidos experimentar aquele carro novo, um Ford, um Cadillac, coisa fina. Eles estavam andando quando de repente o carro deu uma pane, parou, não funcionou mais. Ele desceu, disse: o carro é novo, deve ser alguma coisinha. E foi lá, abriu, mexeu, nada. Passou-se os minutos, passou-se as horas, ele sujou a sua camisa nova, as crianças começaram a chorar dentro do carro, o sol abrasador, os carros passando em alta velocidade, ele nervoso. Eu comprei esse carro é novo, é a primeira viagem que eu estou fazendo, é a primeira volta que eu estou dando, eu conheço um pouco de mecânica, eu estou mexendo aqui, eu já tirei o carburador, já limpei, eu já olhei as velas, eu já olhei o platinado, e eu não consigo achar o problema. Eu vou
explodir com aquele vendedor, eu não quero mais esse carro. Ele estava naquele nervo, as crianças chorando, a esposa nervosa, o cabelo em pisalinho, a criança já sujou nela, ele com a camisa suja, um nervoso total. Quando de repente encosta uma limusine e um carro muito chique do outro lado, e desce de dentro daquele carro um homem elegantemente vestido, um homem já de cabelos brancos, de muita idade, e se aproxima dele, elegantemente vestido, e pergunta: algum problema? O homem olha para ele: algum problema? Algum problema? Eu estou explodindo de nervoso. Diz: mas qual é o problema? Diz: esse carro é novo, eu comprei, é a primeira vez que eu estou dando uma volta, e esse carro está com problema, e eu procurei sanar os problemas, e eu não sei o que é, e eu estou nervoso. Ele disse: se me permite eu dar uma olhada? Ele olhou para aquele homem, contou até 10, um velho desse, riquíssimo, acho que não sabe nem pegar numa chave de fenda. Quer olhar o carro? Eu que sou mecânico, será que eu não sei o que tem? Mas como é um senhor de idade, eu vou ser educado. E disse: pois não. Ele foi lá, olhou dentro do motor, mexeu aqui, mexeu ali, mexeu lá, e disse: por gentileza, o senhor quer entrar no carro e acionar a partida? Aquele homem fez assim, contou até 10, contou mais 10, e disse: eu vou explodir com esse velho aqui. Mas ele disse: eu vou contar mais até 10, para ver se eu me acalmo, eu vou ligar o carro, eu sei que não vai acontecer nada. Aí eu vou explodir com esse homem. Quando ele entrou no carro, que ele ligou a chave, o carro funcionava que nem um relógio. Ele saiu do carro e disse: mas não pode, eu estou há 2, 3 horas aqui, não pode. Mas como? Eu sou mecânico, eu entendo disso. O que o senhor fez? Ele olhou para aquele rapaz, sorrindo, com paciência, e disse para ele: eu me chamo Henry Ford, fui eu que fiz esse motor. Foi Deus que fez você. Ele sabe aonde mexer na tua vida. Foi Deus que te fez. Assim como o Henry Ford que fez aquele motor, ele sabia aonde mexer naquele motor. Assim Deus sabe aonde está o problema da humanidade. Assim Deus sabe aonde está o problema da tua vida. Ele sabe. Então ele deixe Deus mexer na tua vida hoje. Deixe Deus tocar em você hoje, homem. Amigo visitante, senhora, senhor, deixe Deus tocar em você. Deixe Ele mexer na tua vida. Ele sabe o problema da tua vida. Ele sabe, ninguém mais. Como que o homem poderia fazer deste homem, este homem que está falando aqui? Como que Deus poderia mudar este homem, neste homem que está aqui? Como que a medicina, a psiquiatria, o espancamento, a polícia, a cadeia, a prisão poderia mudar o homem? Nunca pode mudar. A prisão deixa o homem mais fera, a prisão deixa o homem mais louco, deixa o homem mais desesperado. Mas Cristo Jesus é a solução para libertar o homem. Aqui, poderoso para te salvar. Ele quer mudar algo na tua vida. Você não entrou aqui por acaso, não. Você está vendo um milagre falando com você. Porque eu sou o milagre de Deus. O meu pai era ateu. A minha mãe buscava de todas as formas a libertação para a minha vida. O meu pai não me cumprimentava mais. Ele como oficial da polícia, ele como militar, como um delegado. O meu pai trabalhou no Palácio do Governo. Eu fui vender maconha no Palácio do Governo. Eu fui envergonhar o meu pai no próprio serviço dele. Eu era um tormento, uma tristeza, uma angústia para os meus pais. E ele, um militar, um homem terrível, um homem sem Deus, um homem ateu, um homem que não acreditava em nada, um homem que não cria em nada, um homem que matou gente. Em 74 ele matou 2 pessoas, na minha infância ele matou gente. Eu sabia, porque eu ouvi os comentários. Na nossa casa era uma casa cheia de armas. E quando Deus me mudou, Deus mudou o meu pai. Quando Deus me salvou, o meu pai deu a mão à palmatória. Ele teve que crer que existia um Deus. Pois eu fui na cidade dele pregar o evangelho. Meu pai nunca tinha entrado numa igreja. Eu disse: papai, chegando na cidade, olha gente, eu levei 1 ano orando para meu pai.
Eu fui um dia, eu estava liberto. Eu saí da casa de recuperação e sabia que meu pai estava na casa do meu irmão. E eu cheguei, para vocês terem uma ideia da dificuldade, do ódio que meu pai tinha de mim e eu dele. Eu cheguei para o meu pai na casa do meu irmão e fui a ele chorando em pranto e abracei o meu pai e disse: meu pai, me perdoa por tudo que eu te fiz, por todas as vergonhas que eu te fiz passar. Pai, eu sou uma nova criatura. O meu pai não levantou o braço para me abraçar. O meu pai ficou duro e não deu uma palavra. Como é duro para um filho pedir perdão e não receber. Ele disse: talvez alguma coisa mudou em você, mas algo me diz que você está dando um golpe nos crentes. Você vai dar golpe nos crentes. Porque eu era só roleiro, só fazia rolo. Ele disse: você vai dar um golpe, vai deixar esses crentes de ponta cabeça. E eu orei 1 ano em Pinda e pedia para os meninos orar comigo. E quando eu fui para tirar a carteira de motorista, que toda a vida eu dirigi sem carteira, eu fui na cidade dele, que ele era delegado no interior do Paraná. E ali no interior do Paraná, enquanto viajava, ele dirigindo o carro, eu ali do lado dele, de vez em quando eu senti o calor do meu lado, era o meu pai me olhando. Ele me olhava com o rabo dos olhos assim, e eu via que ele estava me pesquisando. Eu com o cabelinho cortado, já estava engordando, já estava mais bonitinho, já estava assim mais ajeitadinho. E ele me olhava e certamente ele pensava 1000 coisas na cabeça dele. Eu ali do lado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Chegou Jesus, brilha na minha vida, brilha, 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 brilha para lá, Jesus, brilha, brilha. E ele me olhava, e nós estamos indo ali, eu estou aqui, deitar me fazem verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. E ali eu ia recitando salmo, e cantando, e falando, e conversando com Jesus, e chegamos na cidade. Chegamos na cidade, tomamos um banho, eu disse: papai, onde é que tem uma igreja para mim ir buscar o Senhor? Eu quero ir numa igreja. Aí meu pai disse assim: olha meu filho, lá em cima tem uma igrejinha pequenininha, tem uns crentes barulhentos lá, que são tudo fanáticos. Eu disse: é lá mesmo, papai, é lá mesmo que eu vou. Ele me olhou assim: pronto, agora... E meu pai doido, ele estava, e nessas alturas, ele já estava doido de curiosidade. Ele queria saber o que é que eu ia fazer naqueles crentes barulhentos. Ele queria saber o que é que eu ia fazer lá. E eu arrumei, pus o terno e tal, e eu não convidei meu pai não, porque depois daquela de eu abraçar ele não nem me abraçar, me perdoar, mas ele já estava mais amigo agora. Ele viu que passou 1 ano, nada aconteceu, não dei o golpe nos crentes. Então ele foi comigo, aí ele disse assim: pois é, eu acho que eu vou com você. Eu quase morri do coração. Eu quase que dei um negócio. 1 ano orando, de repente a benção ali, né? Ele disse: eu vou com você, meu filho. Eu disse: tá bom, papai, então nós vamos. Ele disse: tá legal, pai. Mas eu corri dali para chorar lá fora. Eu disse: oh, Deus santo. E fomos lá. À noite, o irmãozinho tá lá na porta, né? Humildezinho, terninho, lá em cima, né? Quietinho. Aí encosta o carro do delegado da cidade. O irmão coçava a cabeça: de que será que aconteceu? Será que algum crente aprontou alguma e não me avisaram? O delegado na minha casa, o delegado na igreja. Alguém fez algo, não é possível. Esse homem é duro que só ferro. Meu pai era duro demais. O delegado, certo, ele ficou ali até falando em mistério com Deus: Senhor, me cobre com Deus sangue. Aí eu cheguei, né? Pai do Senhor, irmão. Paz, pai. Eu disse: não, irmão, eu estou muito contente, estou feliz, viu? E graças a Deus eu sou crente, eu tenho aqui minha carteirinha de membro, então. Ah, graças a Deus, meu filho. Sim, e não saía, né? Quem é esse homem, que ele é teu, você está preso, está solto, o que é, me conta logo. Eu disse: não, ele é meu pai. Ele está seu pai, muito prazer, vamos entrando. Oh, glória! E lá foi ele, alegre, para dentro da igreja, e o papai, o delegado da cidade, meu Deus do céu, na igreja. Aí foi lá e colocou meu pai no púlpito, e o pé duro lá, velho seco, tem um bacalhau duro lá. Eu digo: tu vai ver, velho, Deus vai te quebrar. Jesus, tu vai quebrar esse homem. Eu nunca tinha visto meu pai chorar na vida, nunca. Meu pai era duro demais. Um gaúcho daquele que o pai e meu avô surrava ele amarrado. Criado em fazenda, homem duro demais.
E o irmão cantou, e nós estamos aqui hoje com o delegado, está nos visitando, e a igrejinha então só faltava subir, né? Aleluia, glória a Deus, e o delegado, Jesus, e as irmãzinhas do olho raio-x lá, Jesus, salva esse homem, Jesus, e já começaram a bombardear o céu, né? Aí, e o negócio estava por ali alegre e gostoso, aí o irmão disse, vamos ver uma palavra para esse jovem então, que veio aqui, que é filho do delegado. E ali eu levantei e comecei a dar o meu testemunho. O meu pai, ele sabia que eu era um marginal, um viciado, só que ele não sabia que eu era, que eu não morava com ele. Ele me mandou embora. Chegou um ponto que meu pai mandou embora. Ele disse, ou você fica com as drogas ou fica comigo. Eu disse, eu fico com as drogas, então some. Vai viver tua vida. E eu fui viver minha vida. E quando eu comecei a dar o testemunho, quando eu estava lá pelo meio do testemunho, a igreja em pranto, todo mundo se alegrando, eu sentia que o púlpito sacudia assim. Era um púlpitozinho de madeira, bem pequenininho, e um soluço violento atrás de mim. Eu dizia, o irmãozinho está alegre, está se alegrando em Jesus. Era nada, era meu pai que estava se derretendo em lágrimas. Meu pai estava se derretendo, eu olhei para trás, eu não acreditava. Digo, esse homem ateu, um homem fera nessa cidade, chorando. Ah, irmão, foi uma maravilha. Jesus salvou 6 pessoas naquela noite. Meu pai se levantou e disse, eu vou falar com o padre. Isso é? Ele não se converteu, não. Ele disse, eu vou falar com o padre, eu preciso da paróquia dele, e vou falar com o conjunto lá embaixo. Você tem a equipe já, digo, eu já tenho. Você tem o pessoal, já tenho. Então você chama o pessoal de Curitiba e eu vou falar com o padre e nós vamos fazer palestra lá na paróquia. Eu disse, tá bom, pai, seja feito assim. E ele foi e falou com o padre, nossa, não tem problema, palestra sobre droga? Por favor, doutor delegado, pode fazer, fica à vontade aqui. E eu telegrafei, telefonei, e o pessoal de Curitiba desceu de ônibus e desceu ali mais ou menos uns 9 recuperados, transformados pelo poder de Deus. Era fogo puro aqueles meninos, era fogo de todo lado, e descer do ônibus dando glória a Deus. E nós fomos então, e chegou de noite, lá estava o pessoal, o padre, e de repente vem chegando ali. Ele olha de um lado, crente com a Bíblia embaixo do braço. Ele olha do outro, crente com a Bíblia embaixo do braço. Ele olha para o outro lado, é mais crente com a Bíblia embaixo do braço. Queimou o chão. E nós fizemos 2 cultos tremendos dentro daquele lugar. Mas culto de quebrar o telhado, e Jesus salvando vidas ali dentro da paróquia. E foi uma coisa gloriosa. Uma coisa gloriosa. E por ali Jesus salvou naquela semana 86 almas. Teve num culto, Jesus salvou 30 almas. Foi aquela coisa gloriosa. E subi para Curitiba, meu pai foi comigo. Eu disse, papai, compre uma Bíblia e leia. Ele disse, vou comprar e vou ler. E eu fui para Papinda estudar de novo. E quando estávamos ali orando e buscando a Deus, eu esperava ansiosamente alguma notícia do meu pai. E naquela igreja onde Jesus salvou 30 almas naquela noite, o meu pai estava numa noite, num culto, e ele estava sentado lá em cima, e quando o pregador pregava a palavra de Deus, ele, na hora do apelo, aquele homem que durante muitos anos praticou toda sorte de crimes, toda sorte de coisas erradas, encobertado pela farda e pela autoridade, aquele homem cheio de pecado, aquele homem reconheceu a soberania de Deus, e ele desceu do púlpito e dobrou os joelhos, entregando a sua vida para Jesus. Escreveu uma carta para mim em Pinda-me saudando, meu filho querido, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. E Deus vai levantar esta casa de recuperação, meus irmãos, meus amigos, para recuperar vidas escravizadas das drogas, para libertar vidas oprimidas do diabo, para libertar vidas escravas de Satanás, porque Satanás é que tem escravizado os jovens no meio das drogas, dos tóxicos, do alcoolismo. Mas esse desafio, jovem Hebron, é Deus que está levantando para recuperar vidas aqui nesta cidade, vidas que serão baluarte, que pregarão o evangelho, que abalarão esses lugares
serão libertos e pregarão que só o Senhor é que salva e liberta o homem. Aleluia! Vocês verão os milagres que Deus vai fazer. E pelos olhos da fé eu já estou vendo isso acontecer. Pelos olhos da fé eu já estou vendo jovens libertos. Pelos olhos da fé eu já estou vendo jovens batizados com o Espírito Santo. Pelos olhos da fé eu estou vendo moças e moços libertos pregando a palavra. Aleluia! Mas quando começou o desafio jovem lá não foi fácil não. Como vocês sabem, não tinha casa, só tinha casa, não tinha comida, não tinha nada. E nós cansamos e começou a chegar os jovens, chegou 5, chegou 10, chegou 11, chegou 20. E ali tinha ex-assassino, ex-bandido, ex-traficante, ex-quadrilheiro, ex-trupadores. E tinha aquelas feras ali dentro daquela casa. Tinha hippie, tinha comunista, tudo drogado, tudo viciado, tudo ali dentro. A minha esposa nunca lidou com viciado, nunca foi viciada. Graças a Deus era uma serva do Senhor, que Deus a salvou com 12 para 13 anos. E batizou com o Espírito Santo e colocou no coração dela o desejo de trabalhar com a juventude. Então Deus juntou o útil com o agradável. Eu conheci ela em Pinda, ela é de Natal, Rio Grande do Norte, eu sou do Rio Grande do Sul, quase no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, no Paraná. E nós nos encontramos em Pinda, casamos e fomos para o trabalho, para a obra de Deus. E Deus começou a enviou moços e moça. Então tinha uma casinha nos fundos de casa, da casa grande, e nós fizemos a nossa mudança para lá, 2 caminhas de solteiro e um guarda-roupa de solteiro, e lá tinha uma pia pequena e ficou a pia lá emprestada, e era tudo que nós tínhamos que fomos para lá. Dali uns dias meu pai chegou, me visitando, meu pai já tinha mudado, tinha largado até a delegacia, porque ele disse que como crente ele não podia ser delegado. Ou ele seria delegado e não crente, ou ele seria crente e não seria delegado. Eu disse, então o senhor fez muito bem. Ele disse, eu vim aqui para te ajudar. E meu pai começou a me ajudar mesmo, um homem que nunca fez nada para ninguém. De repente estava ali meu pai com o corcel dele, ele tinha uma pistola automática alemã, uma PP, calibre 9, uma arma poderosa, uma das melhores armas do mundo. E ele como crente com aquela droga na cintura. Eu disse, seu pai, o senhor vai matar quem agora? O diabo não dá para matar diabo. Ele disse, mas eu estou há tantos anos acostumado com esse trem, porque aqui em Minas é trem, né? Tudo é trem, né? Quando vê o trem, eita bichão. É assim. Vocês gostam? Eu também gosto. E ele, de vez em quando ele dava Pai do Senhor, e o paletó abria, nós irmãos, Pai do Senhor. Eu disse, pai, acaba com esse troço. Você não precisa mais andar armado. Se você anda armado, meu irmão, você não confia em Deus não, viu? Você está confiando nessa arma e você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Estou sabendo que tem crente que está comprando arma para se defender de ladrão. O ladrão vai levar a tua arma, vai te roubar e te dar uma surra. Porque você não está confiando em Deus? Está confiando na arma. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Aí meu pai vendeu aquela arma. Graças a Deus ele deu fim à arma. E um dia ele chegou lá em casa. Eu tenho tanta coisa para conversar com vocês. Tenho tantas coisas para falar a vocês. Eu estou amando vocês. Principalmente essa juventude aqui, louvando a Deus. Eu quisera ter a noite toda hoje para falar com vocês, e amanhã e depois de amanhã. Deus está fazendo uma coisa enquanto estou conversando. Eu sinto que Deus está atuando aqui. É assim que Deus me usa. Vocês esperavam um pregador eloquente, cheio de poder, e pulando para cima e para baixo, e falando sobre a vinda de Cristo e tudo. Eu creio em tudo isso, mas eu estou falando a vida cristã. Falando a você, meu amigo, que tantos anos vem buscando alguma coisa, que você todos esses anos precisa de algo. Eu quero te dizer que Deus existe, que Ele é real e que Ele tem um plano com você. Minha senhora, saiba que você não está aqui por acaso. Jesus tem um plano na sua vida. Meu pai chegou lá em casa e não tinha fogão. Minha esposa estava grávida e nós não tínhamos nada. A sala não tinha nada, outro quarto não tinha nada, não tinha jogo de quarto, não tinha nada. E nós todos alegres, felizes, radiantes, fazendo a vontade de Deus. Nesse período tinha ido 3 moças para a nossa casa viciada. As 3 possessas de demônio, as 3. Uma dessas moças vivia numa quadrilha de tráfico de droga muito pesado na fronteira com a Argentina e do Mato Grosso, da Bolívia, que traficava drogas pesadas. E ela era amante do chefe da quadrilha. E ela fugiu porque um dia ele quis matá-la dentro do apartamento quando ela falou que ia abandoná-lo. Aí ela foi para dentro de um hospital lá no interior, perto de Pato Branco. Desse hospital foi transportada em um carro até uma altura. Dali foi mudada de carro até a outra cidade, aonde mudaram novamente de carro, fugindo da quadrilha. E essa moça...
da quadrilha, e essa moça, meu pai, trouxe ela até em casa. Viciada em cocaína, viciada em maconha, viciada em todo tipo de droga, possessa de demônio. E essa menina chegou lá em casa e disse, mas meu Deus, nós temos com um homem, onde que vão pôr essas meninas? Aí a minha esposa disse, não podemos abandoná-las, vamos levar ela para nossa casa e eu cuido delas lá. E nós recentemente casados, muita gente pode dizer, mas é uma loucura, vocês estão casados há poucos meses, 2 meses somente, e agora essas moças? Eu disse não. Ela dizia não, o que Deus mandou para nós não podemos lançar fora, vamos atender essas meninas. Aí veio uma, aí dali um pouco chegou outra que tinha 40 cortes no seu corpo, 40 cortes de tentativa de suicídio. O diabo pegava ela, ela saia correndo pela rua com navalha, com gilete, se retalhava todinha. Viciada em droga, perdida, demoniada tremendamente. E chegou mais essa, e dali uns dias chegou uma menina chamada Sônia, com 13 anos de idade, prostituta, viciada e demoniada, com uma legião de demônio. O seu pai lhe estrupou, a sua mãe se enforcou, e ela caiu na prostituição. Então veja uma menina com 13 anos, estava numa quadrilha que estava vendendo ela para uma boate em São Paulo. E quando 2 jovens que evangelizavam na cidade descobriram a moça, roubaram a moça da quadrilha, e a quadrilha vinha vindo ao encontro deles, certamente para tirar novamente a menina deles, porque eles fazem esse tráfico de mulheres, vocês sabem muito bem disso, eles pegam e escravizam dentro de uma boate, a pessoa trabalha até se acabar, fica como escrava ali, existe isso, não adianta negar, existe no Brasil todo, chama-se escrava branca, e eles dobraram o joelho no sol às 2 horas da tarde, na rua. Ele disse, menina, dobra o joelho com nós. E eles dobraram o joelho, aqueles 2 moços valorosos, 2 moços de fé. Eles disseram, Senhor, cega os olhos desses bandidos. Os bandidos passaram na mesma calçada e não viram eles de joelho no chão. Esse é o Deus que eu sirvo! Levaram aquela menina lá em casa. Ela chorava, ela corria, ela não parava, e nós vimos logo que ela era possessa de demônio. E ela disse, eu não tenho para onde ir, somente com a roupa do corpo, sem documento, sem nada, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer? E a minha esposa se condoeu e disse, vamos ficar com mais essa. Eu disse, ai Jesus, e agora? 3 moças possessas na minha casa, a casa masculina cheia de viciados, e nós naquela luta tremenda, início de trabalho, uma luta tremenda, tremenda, tremenda demais. Aluguel pela fé, comida pela fé, gasolina da Kombi que uns irmãos conseguiram para vir a Kombi para mim trabalhar pela fé, tudo na dependência do Senhor, tudo na dependência de Deus. E começamos a orar, e começamos a jejuar, e começamos a buscar a Deus, e era luta daqui, luta dali, e começou a luta com aquela menina de 13 anos. E foi um dia, e foi 2 dias, o demônio vinha, pegava, estraçalhava, e ela foi ficando roxa de tanto nós segurar ela, franzininha, com 13 anos, perdida, ali desesperada, e o diabo falava nela, dizia, eu vou destruí-la, eu vou matá-la, eu vou acabar com ela é minha, foi entregue para mim, ela é minha, e nós dizia, não é, Jesus vai libertar, e ela não vai, e assim nós passamos 1 semana e 2 semanas, 2 semanas, orando noite e dia, e aquela menina possessa para lá e para cá, colocou dúvida no coração dos outros rapazes da existência de Deus. Pô, mas se Deus existe, por que não liberta? Eu dizia, calma, Deus vai libertar. Não, mas não vai mais não, Deus não existe. Estava aquela confusão dentro da casa, uns acreditavam, outros não. Ele dizia, se Deus não libertar, eu vou embora dessa casa. Então não existe Jesus, e essa história é cascata, e vou voltar para as drogas. Eu digo, confia em Deus, vamos orar. E alguns não oravam mais, e nós orando e buscando. A minha esposa um dia foi para fora, enfiou a cara no chão, e de tanto era gemer, grávida, levando pontapé no ventre daquelas pessoas endemoniadas, com a minha filhinha ali dentro. Mas, irmãos, nunca Deus deixou que nada acontecesse à minha esposa e nem à minha filha que estava no ventre da minha esposa. Um dia ela orou tanto que estourou um vaso do seu nariz de sangue, de tanto ela orar com o nariz no chão, pedindo a Deus libertação por aquela menina. Quando foi um dia, nós reunimos em volta dela, eu estava na cozinha e escutava aquele bou, e parecia dentro da boca daquela menina, e os meninos saem, e o diabo bagunçando dentro daquela casa. Aí eu disse, chega Jesus, chega, hoje chega. Subi as escadas, fui lá, e disse, vamos dobrar o joelho aqui em volta dela, larga ela. Eu disse, Jesus, amarra esse demônio, ninguém vai segurar mais. Ela nessas alturas estava toda roxa, toda machucada, mas toda machucada. Quando o diabo largava ela um pouco, ela dizia, ai,
Ela não tinha força para mais nada, ela estava esgotada, estava acabada. Ela dizia, não aguento mais, me larga, deixa embora, não dá mais, não adianta, não tem jeito para mim. Ela mesmo não tinha mais força para lutar. Eu disse, não, Jesus cerca, fecha, amarra. E começamos a clamar de joelho, a clamar, e o clamor foi subindo, e o clamor foi subindo, e de repente aquela moça ficou totalmente liberta pelo sangue de Jesus. Aí eu disse, Jesus, agora eu quero a obra completa. Fica de joelho aí, Sônia. E a Sônia dobrou o joelho e disse, Jesus, agora tu vai batizá-la com o Espírito Santo. E ali nós começamos, batiza, queima, manda fogo, batiza, queima, manda fogo, queima, cerca, fecha esse coração, faz a obra. E de repente, aleluia, aquela moça começou a cantar em línguas estranhas. E ela levantou-se e saiu andando pelo bosque, cantando e falando em mistérios com Deus. Esse é um Deus que liberta o homem. Esse é o Jesus que está em nosso meio nessa noite. Mais tarde, em Paranaguá, no porto de Paranaguá, onde tem uma igreja poderosa da Assembleia de Deus, eu tive o privilégio de entrar no lugar de seu pai na igreja e apresentá-la no altar, onde ela se casou-se com o moço. Eu tive o privilégio de levar ela ao altar. Deus não só restaurou, como preparou um casamento, um esposo. Conheci as duas filhas daquela moça, duas lindas meninas, que Deus, quando faz a obra, Ele faz completa. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus libertou aquelas outras duas moças também, fez uma obra na vida de cada uma. E nós não tínhamos ainda nada na nossa casinha. Minha esposa foi ficando pesada, e ela olhava para o canto, não tinha geladeira, ela olhava para outro canto, não tinha fogão. E um dia desse meu pai chegou lá com um liquinho. Agora eu vou contar a benção do liquinho. A benção do liquinho já correu o Brasil, não sei se já chegou aqui. Liquinho, lá no Paraná, é aquele bujãozinho de gás de 2 quilos, 1 quilo. Vocês conhecem? O bujãozinho pequenininho? Conhece? Tem um fogareirinho em cima, você faz um foguinho ali, de vez em quando, para quebrar um galho, né? E meu pai chegou com um bujãozinho de gás daqui. Ele disse, meu filho, tem um pouquinho de gás aqui ainda, mas dá para você ir usando aí, até Deus preparar as outras coisas para você. Eu disse, muito obrigado, papai. Então tinha a pia, né? Então colocamos embaixo da pia. Aí chegava de manhã, minha esposa ia lá, abria a pia, tirava o liquinho, colocava em cima da pia, acendia o liquinho, colocava água, fazia o café, fervia o leite, guardava o liquinho. Meio-dia ela vinha, tirava o liquinho, colocava o liquinho ali, colocava a panela de arroz, fazia o arroz, colocava o feijão, fazia o feijão, colocava ali a couve, né? Missionário, feijão, arroz e couve. Missionário é uma benção, uma maravilha. Ô, glória! Quando tinha couve, não tinha feijão com farinha. E vamos lá. Aí chegava de noite, tirava dali, esquentava o restinho do feijão, do arroz, a gente comia, guardava o liquinho. No outro dia tirava, fazia o café. Aí passou uma semana e o gás não acabava. Aí um dia acabou lenha e acabou o gás lá na casa grande. E veio de lá aqueles panelão desse tamanho assim, né? E ela tirou o liquinho, colocou em cima do liquinho, colocou o liquinho, acendeu o liquinho, pegou aquele panelão, ajeitou mais ou menos lá em cima, assim, e fez aquela panelada de arroz e tirou, e colocou feijão, tirou e colocou o macarrão, e fez ali o almoço, e fez a janta, e guardou o liquinho, e passou a segunda semana e o gás não acabava, e tirou, de repente faltou o gás lá de novo, traz pra cá, e pega o liquinho, põe ali, e põe um panelão de novo, e faz o arroz, e faz o feijão, e faz o macarrão, e o gás não acabava, e passou um mês, e o gás não acabou, e passou 2 meses e o gás não acabou. E passou 3 meses e o gás não acabou. E passou 4 meses e o gás não acabou. E passou 5 meses e o gás não acabou. E passou 6 não acabou. Deus estava dizendo para nós, não te preocupes que eu estou com vocês através daquele milagre. Foi o maior milagre que eu vi depois da minha salvação. Cada manhã eu dizia, hoje vai acabar, não é possível, vai acabar. E não acabou.
Enquanto Deus não colocou o fogão dentro de nossa casa, não acabou o gás daquele liquinho. Aleluia, 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 aleluia. Sei cantarai, sei de canti te cai. Única, sirei, cantará, sim, canta. Deus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua dificuldade, mas Deus está aqui para te dar vitória. Deus está aqui para te dar vitória. Basta você crer nesse Deus e nesse Jesus. Basta você crer que Ele é vivo, que Ele é poderoso para te salvar, que Ele é poderoso para mudar a tua vida, que Ele é poderoso para restaurar a tua alma, que Ele é poderoso para libertar você do pecado. Basta você crer e nesta noite tu verás a glória de Deus. Esse é o Jesus que eu prego, esse é o Jesus que eu vivo. Ele liberta você, Ele dará gozo e vida para você. Eu era marginal, assaltante, viciado, traficante, e Jesus me perdoou, me salvou, me libertou e me deu vida com abundância. Ele está aqui poderoso para te salvar. Ele está aqui poderoso para mudar a tua vida. Ele está aqui poderoso para solucionar os problemas que você tem.